Você sabia que a forma como você dorme pode estar acelerando o envelhecimento do seu corpo? Parece loucura, não é? Mas a ciência está revelando algo muito importante. A duração do seu sono tem um impacto direto no seu relógio biológico. E o mais surpreendente é que o perigo não está apenas em dormir pouco. Dormir demais também pode ser um problema. A boa notícia é que é totalmente possível frear esse processo. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como, com base nas descobertas mais recentes, a gente consegue reverter esse processo. Quer saber como assumir o controle do seu envelhecimento? Então fica aqui comigo. A gente vive numa cultura que quase idolatra a falta de sono. Ser produtivo virou sinônimo de virar à noite e dormir 8 horas parece um luxo para poucos. Mas e se essa mentalidade estiver literalmente desgastando o nosso corpo e nos envelhecendo mais rápido? Por muito tempo a gente pensou no sono como um simples recarregador de bateria. Se você se sentia cansado, era o único problema. Hoje, a ciência mostra uma realidade muito mais complexa. O sono não é um modo offline, pelo contrário, é um processo superativo em que nosso corpo faz as funções mais críticas de reparo, manutenção e desintoxicação. E é por isso que as novas descobertas sobre sono e envelhecimento estão causando tanto impacto. Grandes estudos populacionais estão conseguindo mapear como a duração do nosso sono se relaciona com a saúde e os múltiplos órgãos e sistemas. Estamos falando do seu cérebro, do seu coração, da sua pele, do seu sistema imunológico, tudo está conectado. Neste vídeo vamos desvendar essa ciência. Primeiro, vamos entender o que os estudos revelam sobre a quantidade ideal de sono para um envelhecimento saudável. Depois, vamos explorar o porquê de tanto a falta quanto o excesso de sono nos envelhecem. E o mais importante, vou te dar um guia prático, um passo a passo para você ajustar seus hábitos e usar o sono como uma ferramenta mais poderosa de rejuvenescimento e longevidade. Então, qual é o número mágico? De quantas horas de sono a gente realmente precisa para não só se sentir bem, mas efetivamente apoiar um envelhecimento mais saudável? Grandes estudos que analisaram dados de centenas de milhares de pessoas nos deram a resposta mais clara até hoje. A ciência reforça uma ideia simples: o equilíbrio é tudo. Para a maioria dos adultos, a recomendação é dormir no mínimo 7 horas por noite, com uma faixa ideal geralmente ficando entre 7 e 9 horas. Os pesquisadores descobriram que a relação entre a duração do sono e a saúde geralmente segue um padrão em forma de U. Imagina a letra U, nas duas pontas, onde o risco é maior. Estão as pessoas que dormem muito pouco e as que dormem demais. No fundo do U, o ponto mais baixo e seguro, está a zona ideal de sono. Vamos analisar cada parte dessa curva. Primeiro, a ponta mais óbvia do problema: dormir menos de 6 ou 7 horas por noite. Os estudos confirmam que já suspeitávamos, isso é uma receita para o estresse biológico. Pessoas nesse grupo mostram um risco aumentado para uma série de problemas, como diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade e transtornos de ansiedade. É como se o corpo ficasse em um estado de alerta constante, sem tempo para se reparar, acumulando danos dia após dia. Agora, a outra ponta da curva que surpreende muita gente: dormir mais de 9 horas por noite. Parece estranho, certo? Afinal, dormir não é bom? O problema é que o sono cronicamente longo muitas vezes não é um sono de qualidade e pode ser um sinal de alerta para problemas de saúde que já existem. Pessoas que dormem consistentemente por longos períodos também apresentam um risco aumentado de problemas cardiovasculares
e comprometimento cognitivo. Em muitos casos, o sono excessivo é um sintoma de condições como a apneia do sono, depressão ou inflamação crônica, que por si só já acelera o envelhecimento. E finalmente chegamos ao ponto ideal, o fundo da curva em U, dormir entre 7 e 9 horas. Os participantes de estudos que se mantêm nessa faixa costumam apresentar os melhores indicadores de saúde e os menores riscos de mortalidade. É nesse intervalo que o corpo parece encontrar um equilíbrio perfeito entre descanso e atividade, permitindo que todos os processos de reparo aconteçam da melhor forma. A mensagem é clara: o equilíbrio é a chave. Não se trata de dormir o máximo possível, mas de dormir o suficiente, com qualidade e consistência. Entender que dormir mal envelhece é o primeiro passo. Mas como isso acontece? O que acontece no nosso corpo durante uma noite ruim, que acelera o relógio biológico, a resposta está em 4 processos vitais que são sabotados pela falta de um sono de qualidade. Imagine que seu cérebro é uma cidade que durante o dia produz muito lixo metabólico. À noite, quando você dorme, uma equipe de limpeza entra em ação. Esse processo, chamado de sistema linfático, é uma verdadeira faxina cerebral. Durante o sono profundo, os canais do cérebro se expandem e o líquido cefalorraquidiano flui, lavando e removendo toxinas, incluindo a proteína beta-amiloide, que está ligada ao desenvolvimento do Alzheimer. Quando você dorme pouco, essa equipe não dá conta do recado. As toxinas se acumulam noite após noite. O resultado a curto prazo é a névoa mental e a memória fraca. A longo prazo, o risco de doenças neurodegenerativas pode aumentar. Já se olhou no espelho depois de uma noite ruim e viu sua pele sem vida e com olheiras? O sono da beleza é real. Durante o sono, nosso corpo aumenta a produção de hormônios que ajudam na reparação celular e na síntese de colágeno, a proteína que dá firmeza e elasticidade à pele. Quando a gente não dorme o suficiente, o corpo produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol é um inimigo do colágeno. Ele pode acelerar a queda dessa proteína, levando a flacidez, rugas e envelhecimento precoce da pele. O sono é o maestro que rege os nossos hormônios. Quando o maestro falta, a orquestra desafina. A privação de sono desregula hormônios cruciais para o nosso metabolismo. Os níveis de cortisol, como já vimos, disparam, mantendo o corpo estressado. A produção de melatonina, o hormônio do sono, é prejudicada, criando um ciclo vicioso de insônia. E tem mais, os 2 hormônios que controlam o nosso apetite, a grelina, que sinaliza a fome, e a leptina, que sinaliza a saciedade, ficam desequilibrados. Com pouco sono, os níveis de grelina sobem e os de leptina caem. O resultado, você sente mais fome, especialmente por doces e comidas calóricas, e demora mais para sentir satisfeito. É por isso que dormir mal está diretamente ligado ao maior risco de ganho de peso e diabetes tipo 2. Por último, e talvez um dos pontos mais perigosos, a falta de sono alimenta um processo chamado de inflamação crônica de baixo grau. Pensa nisso como um pequeno incêndio constante dentro do seu corpo. Esse estado inflamatório é um dos principais motores do envelhecimento e está na raiz de muitas doenças crônicas, como doenças cardíacas, artrite e até alguns tipos de câncer. O sono adequado é um anti-inflamatório mais potente, é um dos anti-inflamatórios mais potentes que existem. É durante o descanso que o corpo regula a resposta imunológica. Mesmo uma única noite mal dormida já pode aumentar os marcadores inflamatórios no sangue, e manter esse padrão a longo prazo é como jogar lenha nessa fogueira invisível, acelerando o desgaste do organismo. Ok, entendemos o problema.
A ótima notícia comprometido é que você tem um poder enorme para mudar essa situação. Melhorar o sono não exige mágica, mas sim a criação de uma rotina e um ambiente que sinalize para o seu corpo que é hora de descansar. Isso se chama higiene do sono. Vamos dividir as melhores estratégias em 3 partes. Parte 1. Prepare o seu ambiente. Seu quarto deveria ter um propósito principal, o descanso. A luz é a maior inimiga da melatonina, o hormônio do sono. Invista em cortinas blackout ou use uma máscara de dormir. Cubra ou remova qualquer luz de eletrônicos. Seu quarto deve ser um breu. Temperatura fresca. Nosso corpo precisa baixar a temperatura para iniciar o sono. A temperatura ideal para a maioria das pessoas fica em torno de 18 a 20 graus Celsius, ou simplesmente um ambiente mais fresco que seja confortável para você. Silêncio é essencial. Os ruídos podem quebrar seu sono, mesmo que você não perceba. Se o barulho é um problema, use protetores de ouvido ou um gerador de ruído branco, que cria um som de fundo constante e ajuda a mascarar outros sons. Crie o seu ritual de desaceleração. Você não vai de 100 a 0 em um segundo. Seu cérebro precisa de uma transição para se preparar para dormir. A luz azul de celulares, tablets e TVs atrapalha a produção de melatonina. Desligue todas as telas pelo menos de 60 a 90 minutos antes de deitar. Prefira um livro de papel a algum eletrônico. Encontra o que funciona para você. Pode ser um banho morno que ajuda a relaxar os músculos, ouvir música calma, meditar, fazer exercícios de respiração ou escrever em um diário para esvaziar a mente. Evite cafeína por pelo menos 8 a 10 horas antes de dormir. Lembre-se que a sensibilidade à cafeína varia muito, mas é melhor não arriscar. O álcool, embora possa dar sono no início, bagunça a qualidade do descanso na segunda metade da noite. Evite também refeições pesadas muito perto da hora de deitar. Uma boa noite começa muito antes de você ir para a cama. Consistência é a mãe de todos. Esse talvez seja o ponto mais importante. Tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, até nos finais de semana. Isso estabiliza seu relógio biológico, o ritmo circadiano. Exponha-se à luz solar logo depois de acordar, por pelo menos 15 minutos. Isso é um sinal poderoso para o cérebro que ajuda a regular o ciclo do sono e vigília e melhora a energia durante o dia. O exercício físico feito na hora certa, atividade física regular, melhora muito a qualidade do sono. O segredo é o horário. Tente se exercitar pela manhã ou à tarde. Evite exercícios intensos às 2 ou 3 horas antes de dormir, pois eles podem te deixar mais alerta. Resumindo a nossa conversa, a ciência mostra que existe sim um ponto ideal de sono, geralmente entre 7 e 9 horas, para uma saúde melhor e um envelhecimento mais equilibrado. Entendemos os mecanismos por trás do sono que a falta e o excesso de sono causam no nosso cérebro, pele e hormônios. Mas mais importante, virmos que a solução está ao nosso alcance. A grande mensagem é essa: com as ferramentas de higiene do sono, criando um ambiente ideal, adotando rituais de relaxamento e mantendo a consistência nos seus hábitos, você pode transformar o seu sono em um dos seus maiores aliados para a saúde e longevidade. Se esse vídeo te ajudou a enxergar seu sono de outra forma, faça um favor a você mesmo e a quem você ama. Compartilhe com aquela pessoa que vive mirando à noite ou que sempre reclama de cansaço. Um simples compartilhamento pode fazer uma grande diferença. E claro, se você quer saber mais conteúdos baseados em ciência para otimizar a sua saúde, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.
E agora, quero saber de você, quantas horas você costuma dormir? E qual dessas dicas você vai colocar em prática hoje mesmo? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Vamos começar essa conversa e melhorar nossa saúde juntos.